Nesta série de vídeos da Mundo Escrito, temos Rubens Marchionni, autor do livro Escrita Criativa, respondendo perguntas de escritores profissionais de diversos lugares do Brasil. Confira! Olá, Rubens. Bom, eu tenho uma certa dificuldade em criar diálogos. Eu sei que nem todo diálogo natural é eficiente no texto. Às vezes a coisa fica como se fosse um apêndice, meio deslocado. Então eu gostaria de saber as suas dicas para criar diálogos verossímeis e que sejam também eficientes, que se inserem bem nas cenas e no enredo. Oi, João Gabriel, você me pergunta sobre a questão do diálogo na ficção. A sua resposta é um pouco mais técnica. Eu fiz uma lista que envolve, num primeiro momento, o que é um diálogo ruim, para a gente comparar com o que é um diálogo bom, e algumas coisas que você pode fazer para trabalhar o diálogo. Então a gente começa essa conversa falando daquilo que é um diálogo ruim. Primeira questão para ser lembrada é o seguinte: o ser humano, nas suas relações, não comunica apenas informações. Ele vai além disso. Ele tenta causar uma impressão, ele tenta alcançar uma meta. Para isso ele usa tom de voz diferente. Se você pensar na ficção, por exemplo, para televisão, para cinema, o tom de voz colocado de maneira diferente, na mesma frase, mudando apenas as palavras, ele dá informações diferentes. Exemplo: eu posso dizer, eu não disse que você roubou o dinheiro. Então, estou dizendo que alguém disse, não fui eu. Ou eu posso dizer, mantendo a mesma frase, eu não disse que você roubou o dinheiro. Eu insinuei, eu sugeri, eu dei a entender, mas eu não disse. Ou eu posso dizer, eu não disse que você roubou o dinheiro. Não. Foi uma outra pessoa que roubou. Ou, eu não disse que você roubou o dinheiro. Não, você pegou emprestado, tudo bem, que depois você ia devolver e tal. Ou, por fim, eu não disse que você roubou o dinheiro. Você roubou o relógio, o celular. Ou seja, esses recursos são utilizados para passar uma impressão, para alcançar uma meta, não é uma mera troca de informações. Quer dizer, quando acontece um diálogo, eu estou tentando dizer alguma coisa, estou tentando mexer em alguma área da cabeça do outro personagem, em alguma outra área meio não muito bem sondada do coração desse personagem que está interagindo comigo, para provocar nele uma outra reação, que não aquela que ele teve naquele momento. Porque eu quero com isso fazer com que a história avance. E eu quero também com isso começar a criar um pouco de expectativa no meu leitor, para fazer com que ele fique preso, querendo saber como é que esse personagem que está interagindo com o meu personagem vai agir lá nas próximas páginas. O diálogo ruim não leva em conta isso. Ele fica apenas comunicando informação. Sabe um relatório?
Relatório é um texto que não tem lá muita graça. Ele pode ser preciso, exato, dar todas as informações e tal, mas não é um texto gostoso de ler. Não sugere nada, não insinua nada, não provoca, não mexe, não questiona, não faz nada disso. Ele é só um relatório, seco, quadrado. Um diálogo ruim é mais ou menos como um relatório. É um personagem dando informação para o outro. Outro ponto que caracteriza um diálogo ruim é quando o discurso entre os personagens é muito parecido. Todos falam do mesmo jeito. O avô falando e a neta falando praticamente não tem diferença. Porque o escritor não consegue entrar no universo linguístico de sentimentos, de emoções, no universo de experiências do avô e no universo da neta, de 10 anos, no universo do pai e da mãe. Existe uma limitação. E aí, esse diálogo, essa maneira de fazer, tem um problema porque não lembra uma pessoa real falando. Fica muito artificial, fica fabricado, fica parecendo um negócio de plástico. Então dá para o leitor a sensação de que ele está mascando o bombril. Ele lê e fica sempre com o gosto de subnitrato de pó de nada. Esse é um diálogo que peca nesse sentido. Outro ponto ainda do diálogo ruim é quando o conflito é manifestado mais por texto do que por ação, por imagem. Cai um pouco naquilo que eu falei agora há pouco, né? Do diálogo relatório. É texto. Tá, mas... E aí você lê, o leitor se pergunta, mas esses caras não fazem nada? Eles não agem? Não existe ação? Não existe reação? Não existe interação entre eles? Fica uma coisa estranha. Porque o texto predomina. Não tem ação, não tem imagem. Você não consegue visualizar aquilo que está sendo passado. Outro aspecto do diálogo ruim é quando ele banaliza as pessoas. Ele transforma as pessoas em alguma coisa assim muito reta, muito unilateral, muito sem cor, sem vida. Quer dizer, ele trata as pessoas como seres que não têm necessidades, por exemplo, que não são movidas por desejos, que não têm medos. Existem medos. Eu andei pesquisando para ver os principais, peguei uma lista de 30 medos, que são coisas muito marcantes na vida da pessoa. Não exista ninguém que não tenha medo. Mesmo a pessoa mais corajosa, ela tem medo. Agora, o diálogo que não trabalha com os medos que as pessoas têm, com as necessidades, com os desejos. O que é uma necessidade? Necessidade é, para se alimentar, você come arroz, feijão, bife e salada. O que é desejo? Para se alimentar, você vai almoçar no fazano. As pessoas têm isso. Outro ponto ruim do diálogo que precisa ser evitado é o diálogo fraco. Eu falei agora há pouco do diálogo artificial, que não tem fluência, que a coisa não anda, não evolui, não existe um progresso, as pessoas não se manifestam, elas
são muito paradas, elas estão engessadas. Você quer matar um diálogo, engessa o personagem. E a tentação que às vezes a gente tem é de fazer isso. Quer dizer, o personagem é meu, eu sou o criador, e como criador eu determino aquilo que ele vai fazer. Então existem escritores que criam um personagem e de repente o personagem toma vida própria. E o escritor, quando é profissional, quando é bom, ele aceita que o personagem crie vida própria. E aí o que ele faz? Ele vai atrás do personagem, criando falas, criando ações, criando reações, de acordo com a evolução do personagem, que nessas alturas já ficou diferente da ideia original. Mas ele não se importa. Por quê? Ele aceita que o personagem tenha vida própria. Ele apenas vai criando falas para esse personagem que de repente mudou. Traços da personalidade, do caráter, que deixou de ter essa necessidade ou aquele desejo, que mudou, que não é mais o mesmo. Ele se sente à vontade porque ele tem segurança, ele não tem medo de um personagem que adquire vida própria. Por fim, diálogo com redação muito fácil, ou seja, na primeira versão, em geral não é diálogo bom. Um bom diálogo passa por muitas revisões. Eu li uma vez, achei fantástico e principalmente achei muito confortável, porque eu sou um escritor humano. Escritor famoso dizendo o seguinte: não existe escritor, existe reescritor. Quer dizer, todo texto muito bom que você lê e fala, como é que esse cara, como é que essa mulher conseguiu essa qualidade, é um texto que foi reescrito, relido, até ficar bom. Exemplo, Ernest Hemingway, Prêmio Nobel de Literatura, escreveu 39 vezes, você não ouviu errado, 39 vezes, o último capítulo de um dos seus livros mais importantes, Adeus às Armas. Mas aí a gente está falando de um padrão de qualidade muito alto, um nível de exigência muito alto. Ele não quer se contentar com alguma coisa. Então eu penso, bom, se o Nobel de Literatura, para considerar que um capítulo do livro estava bom para ir para a editora, escreveu 39 vezes. Quando eu escrevo 1, 2 vezes, eu ainda estou devendo 37, 38 vezes até o texto também ficar bom. Diálogo, um texto que às vezes precisa ser reescrito, como o Nobel de Literatura Hemingway 39 vezes. Para burilar, limpar, eu estava falando numa outra resposta que escrever é fazer sexo com as palavras. Então, quando você escreve a primeira versão, você precisa deixar essa primeira versão de molho, as palavras criando intimidade entre elas, e aí você relê isso no dia seguinte, para ver como é que ficou, para ver o que é que nasceu de melhor daquela primeira versão que você escreveu, e quando você lê de novo, é impossível você não dizer, nossa, eu escrevi isso desse jeito ontem, devia estar bêbado.
Porque se você tem um padrão de exigência alto, você vai querer reescrever. Então, quando não fica bom na primeira vez, não é porque você não é bom o suficiente. É porque talvez ainda falte mais 38 vezes. É bom saber que dá para perguntar, tudo bem, então é isso? É assim que funciona? Não tem mais nada? Não, tá bom. 38 vezes eu reescrevo. Vai dar um trabalhão? Vai, mas eu reescrevo. Ótimo. Significa que então nós podemos fazer com um ótimo nível de qualidade. Agora, um diálogo bom. Se ele atende às necessidades que ele tem, como eu disse, ele leva a história adiante. Ele revela aspectos da personagem. Ele mostra a personagem em ação e ele deixa essa personagem mostrar um pouco como ela é, como é que ela funciona, como ela pensa, como ela sente, traços de caráter, qual é a personalidade. Ela não esconde o personagem. Por quê? Porque no diálogo o escritor não está escrevendo para ele. Ele está colocando o diálogo na boca do personagem. Ele está a serviço do personagem. Uma coisa que não funciona é você tentar fazer um diálogo ficcional soar como um fato, como uma fala real. Porque não são coisas que se equivalem. Uma fala real não contém alguns elementos daquilo que existe no diálogo na ficção, porque o objetivo do diálogo na ficção é revelar coisas que às vezes você não tem numa fala real. Um diálogo bom não tem afetação. Você consegue imaginar um personagem, imagina hoje, escritor contemporâneo, dizendo algo do tipo: terei eu passado na solene e sagrada prova de iniciação, venerável mestre da caça. Meu Deus do céu, isso não tem nada a ver com diálogo bom. Por quê? Porque tem muita afetação. As pessoas simplesmente não falam desse jeito. Lembra um pouco aquela comunicação: venho por intermédio desta solicitar a vossa senhoria que... As pessoas não falam venho por intermédio desta. E aí é preciso lembrar de uma coisa, de um paradigma, aquele de que para você demonstrar respeito, você precisa chamar todo mundo de senhor e de senhora. Isso é um pouco de afetação. Você pode ser muito respeitoso chamando o outro de você, porque é a maneira como você lida com a pessoa que diz. É a maneira como os personagens reagem uns em relação aos outros é que dizem se existe ou não existe respeito. Não é preciso uma linguagem carregada dessa maneira. Um bom diálogo, então, é como uma música. Ele tem batida, tem ritmo, tem melodia própria. Ele anda, ele flui. Ele leva o leitor a ter um sentimento, a ter um desejo de cantar também, de dançar. Tem que levar o leitor a querer participar daquela conversa. Esse diálogo tende a ser curto e enxuto. Se você pensar, por exemplo, em termos de linguagem de cinema, um personagem não fala mais do que 2 ou 3 linhas. Senão fica muito longo. E aí você perde a informação. E aqui eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante nesse assunto,
que eu aprendi com Ricardo Ramos, num curso que eu fiz na SPM. Ricardo Ramos, para quem não conhece, filho de Graciliano Ramos, e na época ele era diretor de criação da maior agência de propaganda do mundo, a McCann Erickson. Ele mostrou uma coisa que eu achei fundamental e eu nunca mais deixei de usar nos meus textos. Existem 3 frases para você dar ritmo para o texto. Uma que é a chamada frase monofásica. Ela contém uma informação. Ponto. Só uma informação. Por exemplo, Deus é grande. Ponto. Quando você usa uma frase monofásica, você compacta todo um volume de informação para uma frase curtinha. E ela diz tudo. A frase monofásica é ideal para você dar um tapa na cara do leitor, para causar impacto. Você vê um exemplo? Seu filho está brincando e você precisa que ele vá dormir, porque no dia seguinte tem aula e dá trabalho para levantar e tal. Aí você fala, Andrezinho, vai dormir que amanhã tem que levantar cedo, sabe como é que é. Ele não, e tenta enrolar, ganhar tempo e tal, até que chega uma hora que você faz o quê? Você olha para ele, aponta o quarto e já. Você usou uma palavra com 2 letras. Já, ponto. Não, porque dormir. Usou mais uma palavra, mais uma frase monofásica. Você não discute. Dormir. Já. Pronto. Chega. Chega. Essa é a frase monofásica. Ela tem um momento certo. Depois você tem a frase binária. Contém 2 informações. Deus é grande e tudo pode. Você usa para passar de uma informação para outra. Você fala da grandeza de Deus e do poder de Deus. Existe um momento certo para você usar essa frase. Quando você quer passar de um conceito para o outro. Quando você quer comparar 2 informações. O carro que eu tinha era muito econômico. Em compensação, esse, ou seja, está comparando 2 carros. E por fim, a frase ternária. 3 informações. Deus é grande, tudo vê e tudo perdoa. É a frase ideal para você relacionar informações. O que é que os escritores, principalmente os contemporâneos, fazem? Eles não vão além da frase ternária. Eles brincam. Monofásica, binária, monofásica, ternária, ternária, monofásica, binária, monofásica e tal. Eles não saem disso. E com isso eles mantêm o ritmo do texto. O texto não fica pesado, arrastado. O texto não fica uma maçaroca de informações. Ele fica arejado, bonito, gostoso de ler. O ideal, eu acho, que seria que o personagem também trabalhasse seguindo isso. O diálogo fizesse isso. Tivesse frases monofásicas em alguns momentos, binárias em outro, ternárias em outros, mas não fosse além disso. Sempre brincando, mantendo o equilíbrio. Para quê? Para dar ritmo, para criar envolvimento e não cansar o leitor. Um bom roteiro, um bom diálogo, portanto, ele revela conflitos, atitudes e intenções. Eu já falei um pouco sobre isso, mas é sempre o caso da gente relembrar. Ele existe para revelar conflitos, para mostrar atitudes que as pessoas têm, o personagem,
e para revelar também as intenções que ele tem. O que é que está por trás? Onde ele pretende chegar? O que ele está querendo fazer? E por fim, um bom diálogo é pessoal e capta a essência do personagem. Ele capta aquilo que é a natureza, aquilo que é o miolo, aquilo que identifica, que caracteriza o personagem, que faz com que o personagem não se pareça com nenhum outro. Agora, isso não é fácil. Você imagina para quem escreve novela, que tem não sei quantos núcleos, você fazer isso durante não sei quanto tempo, meses, cada personagem revelando a sua essência, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho de diálogo. Por fim, e para terminar, vamos dar uma trabalhada nos diálogos. Por exemplo, treinar o ouvido, isso é sempre muito bom. E você pode fazer isso prestando atenção à maneira como as pessoas falam. Ouvir os empregados na fila da padaria, numa viagem, ouvir as crianças, ouvir pessoas de diferentes tribos, por exemplo, o surfista, de diferentes perfis. E aí talvez a gente caia naquela tentação de dizer: ah, mas eu nunca vou escrever diálogo para surfista. Não sei. Eu lembro que Washington Oliveto, a mente brilhante da propaganda brasileira, com um monte de prêmios internacionais, dizia o seguinte: crie o hábito sobre pesquisar, ter cultura, crie o hábito de ouvir ópera. E ele falava: mas aí você vai dizer, mas ópera, eu não gosto de ópera. Não, mas ouve, porque você não sabe, um dia você está na agência e chega um briefing de criação pedindo a criação de um comercial vendendo massa de tomate, vendendo macarrão. Se você conhece ópera, você vai sugerir uma ópera como trilha sonora para o seu comercial. E se alguém sugerir, você sabe do que se trata. Que ópera, um tipo de música e tal, e você vai poder avaliar a adequação da ópera àquela ideia que você teve. Outra ideia é gravar diálogos e ficar ouvindo, prestando atenção no ritmo, fazendo aquilo que se chama exegese, lendo por trás as palavras, lendo por trás do som, daquilo, da maneira como a pessoa fala, ouvir o ritmo. E por fim, um outro treino que eu também acho interessante é ouvir conversa de estranhos e transcrever, anotar, claro, fazer isso às escondidas, e depois tentar transcrever para ver como é que fica aquela conversa das duas pessoas na fila da padaria, como é que ela fica quando você coloca no papel. É uma experiência muito interessante, porque você vai ver, olha, não tem nada assim de relatório, não tem nada de literário, não tem nada de nada. É apenas a conversa de gente falando com gente. Então, em termos de diálogo, esse, para mim, me parece um caminho bastante seguro para se andar e fazer progressos e obter bons resultados. É isso. Não perca na próxima semana. Oi, Rubens, tudo bem? Rubens, considerando que o trabalho do escritor, acho que sobretudo o escritor de matriz mais realista, consiste muitas vezes em lidar com a questão da verossimilhança, né, com imbuir determinados cenários e fatos, enfim, de verossimilhança, eu gostaria de saber se você considera a pesquisa de campo algo essencial para esse trabalho com a escrita,
ou se é algo que, dependendo do cenário, o escritor pode deixar mais por conta dessa questão do trabalho com a verossimilhança mesmo.